Então, pela manhã a gente começou a comentar essa parte da cinemática, que isso se vê no ensino médio. Tem alguns cursos também que vê mecânica, né, que são esses conceitos, mas aplicando derivada, tá? Então, já seria uma aproximação maior do mundo real, né? Porque o que a gente estuda, apesar de muitos alunos, né, do ensino médio reclamarem, mas é um mundo cor-de-rosa, tá? Porque a gente sempre imagina uma superfície retilínea, sem atrito, velocidade constante. Então, isso na vida real não se vê, né? Então, se vê tudo menos isso. Nem se for em pista de patinação, né, não é imune de atrito, né? Tem um pouquinho. Né? É baixo, mas tem. Muito bem. E o curso também não tem esse foco na sistemática, né? Só para mostrar uma aplicação, né? Uma aplicação direta. No caso, a física, né, é uma aplicação do cálculo e também tem muitas teorias da física que são aplicáveis em diversas teorias. Né? Muito bem, então vamos retomar aqui a ideia da cinemática. A cinemática, ela estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas, né? A dinâmica, ela já se preocupa com as causas, né? Então, estuda a força, né? Já entra em impactos. Aqui não entra essa parte, né? É só o movimento por si só. Muito bem, então, fazer uma leitura rápida aqui do texto, né? Então, suponha a existência de uma função S, né? Isso aqui a gente fez a leitura pela manhã, mas eu vou abrir essa introdução agora à noite, né? Refazendo essa leitura. Que descreve o movimento de um projétil, né? Em função do tempo t. Então, na forma que ele está escrito aqui, pode ser qualquer movimento, tá? Inclusive, essa escrita aqui, ela pode ser da forma vetorial, tá? Que eu comentei de manhã, né, mas eu vou fazer alguns comentários mais pertinentes agora. Então, quando a gente estuda movimentos, de forma geral, então a ideia seria algo do tipo: então, sei lá, imagine aqui. Imagine aqui. Dois eixos coordenados, né, x, y. E imagine que o que a gente está vendo é como se fosse uma câmera do alto. E seria isso aqui o movimento de um projeto, né? Sei lá, imagine que eu tenho aqui uma pista. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, tem uma pista aqui. Aqui não vou entrar em muitos detalhes na pista, mas seria algo assim. Sei lá. E o que está em branco é o movimento de um projeto. Então, nós sabemos que, pelo princípio da inércia, né, tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Né? Então, é aquela velha história. Você está no ônibus, ou está no carro, ele faz a curva de uma vez. Né? Então, você sempre tende a ser deslocado, vamos dizer assim, né? Tem uma força invisível que empurra você
o lado externo, né? Como se você fosse ser arremessado para fora da pista. Então, aquilo que nós chamamos das tangentes, né? Sair pela tangente é aquilo ali. E, indiretamente, é aquilo que são as derivadas, né? Então, no caso, aqui é a trajetória de um projeto, né? O que está aqui em branco, tá? E isso aqui seria as suas derivadas, tá? Essas derivadas aqui, do jeito que eu estou fazendo, ele já não tem mais aquelas ideias de positivo e negativo, tá? Porque aqui a minha curva seria uma curva S, que depende de t, né? Onde a primeira coordenada é uma função que depende de t e a segunda também é uma função que depende de t. Tá? Então, esse projétil geral, né, a visão do alto, vamos dizer assim, né, seria uma lei dessa forma. E isso aqui é um pouco, isso é sobre cinemática. E isso é um pouco além do cálculo, porque o cálculo ele só olha para esse carinha aqui, ó. Ele não olha para os dois. Né? Então, perceba que pela manhã, a definição de limite que a gente deu, né, é limite de f de x, né, ou seja, eu estou olhando aqui para o x, menos o f de x0. Tudo bem que aqui na expressão aparece x e o x0, né? Mas a interpretação disso aqui, né, seria um gráfico, seria aqui um gráfico, em que aqui o meu domínio é x, né, e tá movimentos só altos e baixos aqui, né, no ponto x0, né, isso seria aqui a nossa derivada, né, vamos supor. E do jeito que a gente viu pela manhã, né, isso aqui seria a derivada positiva, e é o coeficiente angular dessa própria reta, né, que passa por esse vetor aí, que define a derivada. Não, não é tiro não, é fogos, tá? Eu sei que está proibido, não sei se só é aqui, né, ou se estão soltando também aí onde vocês moram. Quem está acompanhando as aulas pode até pensar que eu estou só rodeado de maluco, né? Porque volta e meia você escuta uns gritos, uns tiros, né? Bom, mas, enfim, eu acho tranquilo aqui, né? Mas, enfim, aí é questão de interpretação. Muito bem, então, no nosso exemplo aqui, né? Ele pede para determinar a velocidade de um projétil, tá? O projétil tem essa equação aqui, tá? O espaço é dado por isso, né? 1 sobre t, né? E essa é dada em metros, no instante t igual a 3 segundos. Então, depois de 3 segundos, ele quer saber a velocidade do projétil. Ok, então, como aqui eu defini, né, a velocidade instantânea, aqui esse numerador que eu grifei para vocês é meu ΔS, né? Essa parte de baixo é meu ΔT, isso dá a velocidade média. Aí, quando eu aplico o limite fazendo o meu t indo para t0, aí eu vou para velocidades instante a instante, né? A diferença, né, como eu comentei de manhã, é que a velocidade média, ela é uma estimativa, né? Uma média, ela é uma estimativa, ela não é um valor, né, pontual, ele é um valor que representa todo o seu movimento. E a velocidade instantânea não, é ponto a ponto. Muito bem, então aqui ele não quer velocidade média, tá? Ele quer a velocidade no instante t igual a 3 segundos, tá? Então vamos fazer aqui, né? A gente acaba também revisando o que a gente viu pela manhã, tá? Então vamos pegar aqui, deixa eu ver que exemplo é aquele. É o exemplo F. Então vamos avaliar aqui o exemplo F. E o
exemplo F diz assim, eu tenho um projétil, né, que depende do tempo. Só uma pequena diferença, né? Quando a gente analisa derivada, né, x é o meu domínio. E na cinemática, o nosso domínio é o tempo, tá? Então, à medida que o tempo passa, tem variação no eixo x e variação no eixo y. A gente está fazendo uma avaliação só olhando o y, digamos assim. X obedece o gráfico da função, né? Então, todos esses pontos são do seguinte formato, né? X e f de x. Veja a semelhança, tá? A semelhança, deixa eu escrever de novo aqui, o x ficou escrito. Então, x e o f de x. Então, quando essa minha função x de t é o próprio t, né, aí vira o gráfico de uma função. Tá? Quando é x de t, aí quer dizer que pode ser qualquer curva, né? Inclusive a trajetória aqui pode ser assim, né? Eu posso... Porque nesse caso aqui eu não estou preocupado que a minha curva seja uma função, tá? E sim uma trajetória. Aqui não, aqui nesse contexto que a gente estuda em cálculo, né, a gente só estuda as funções. Muito bem, então o nosso projétil, ele tem essa lei de formação, tá? A cada instante, né, a cada segundo, meu tempo é contabilizado por essa forma, e ele quer saber a velocidade no tempo 3 segundos. É isso que ele quer saber. Né? Aí, como foi definido, né, no texto, a nossa velocidade no instante 3 segundos, ele vai ser o limite, né, do meu espaço ST menos S de T0, no caso o S do 3, sobre T menos 3. Muito bem, aqui no T, ele se aproxima de 3 segundos, né? Muito bem. Aí, no caso, quem é a nossa lei de formação? No caso, é 1 sobre T. 1 sobre T menos o S do 3 é 1 sobre 3. E isso aqui sobre T menos 3. Desculpa, faltou o limite, tá? Então, vou precisar refazer. Desculpa aí. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Então, isso aqui é o limite. T indo para 3 de 1 sobre T, né, que é a nossa S de T, menos 1 sobre 3, que é o espaço percorrido em 3 segundos, e aqui temos menos 3. Muito bem. Tá, e o que a gente pode fazer aqui, né? Aqui tem algumas coisas que a gente pode fazer, e uma delas é operar esses dois elementos, tá? Para operar esses dois elementos, eu vou fazer o seguinte. Aqui na primeira fração, eu vou fazer 3 sobre 3t, ou seja, peguei o 3, multipliquei numerador e denominador, né? Menos. E aqui eu vou multiplicar numerador e denominador por t, né? Então vai ficar t sobre 3t. Aí isso aqui, né, t menos 3. Todo mundo... esse caminho que eu vou utilizar, não, tá? Vou utilizar um caminho sem reparametrizar. Mas também é uma saída, tá? Tem sim. Esse passo foi o seguinte, eu arrumei uma maneira, né, desses dois denominadores se tornarem idênticos. Então eu peguei esse 3 aqui
e multipliquei aqui no numerador e denominador, né, dessa fração aqui, ó. Aí o meu denominador ficou 3 vezes t. E eu, aqui depois eu fiz o inverso, né, peguei t e multipliquei aqui, numerador e denominador, né, então ficou assim, ó. Consequentemente, os denominadores ficaram idênticos, né. Tranquilo, né? É a subtração de frações, exato. Aí fazendo aqui as operações, né? Isso aqui vai ficar igual a limite, t indo para 3. Aqui vai ficar 3 menos t sobre 3t, tudo isso sobre t menos 3. Tá, e o que a gente pode fazer agora? Tá aqui do lado. Isso aqui vai ser igual ao limite, t indo para 3. Então, aplicando as propriedades aqui das frações, né? Isso aqui vai ficar assim, vai ficar 3 menos t sobre 3t vezes t menos 3. Todo mundo visualizou o que eu fiz? Ok. É isso, isso. Né? No caso aqui, eu fiz aquela velha história, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, aí vai dar isso aqui que eu fiz, tá? Que aqui eu já fiz direito. Tá, aí como fica o próximo passo, né? Não sei se vocês observam, essas duas parcelas aqui são canceláveis. Ó. Essa parcela aqui, ó, e essa parcela aqui eu posso cancelar, tá? E fazendo isso, né? Isso aqui vai dar menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 1. Então, isso aqui vai dar limite de t tendendo a 3, tá? De menos 1 sobre 3t. Tá, e agora dá para aplicar o ponto, né? Sem problemas, né? Que não vai dar nenhum problema de parâmetro de zerar, né? O problema com zero não vai existir. Então, aplicando aqui o ponto, vai ficar menos 1 sobre 9 metros por segundo ao quadrado. Então está aí a velocidade no instante. Tá? O menos 1 é porque essa parcela aqui e essa tem os mesmos termos, mas estão com os sinais trocados. Então significa que o de cima, por exemplo, é o de baixo vezes menos 1. Isso. O Daniel aí fez a expressão. Aí quando cancelar, né, o resultado aqui vai dar negativo, né? Aqui está invertido. Então deu isso, né? O resultado deu negativo. É metros por segundo ao quadrado. Oh, é metros por segundo. Aí seria a aceleração. Que no caso é só velocidade. Muito bem, então tá aí a
a velocidade do projétil, né? No caso o item F. Aí o item G pede para determinar a aceleração no instante t igual a 2 segundos de um projétil que possui essa função aqui. Bom, aceleração, aí essa ideia aqui, nós sabemos o seguinte, que velocidade média é ΔS, né, que é o S final, vou chamar assim, menos S inicial, sobre T final menos T inicial. Quando eu aplico o limite, aí vira instantâneo. Não, aqui no caso a gente não vai se aprofundar, tá? É só volta e meia eu posso colocar um caso, né, já que isso aqui é a aplicação direta do que a gente está vendo. E a gente sabe também que a aceleração média é ΔV, né? Então é V menos o V0 sobre espaço sobre tempo, velocidade sobre tempo, quer dizer. Então significa que se eu aplicar o limite aqui, né, aí eu vou encontrar as acelerações instantâneas. X não, né? T indo para T0 e no caso aqui, mesma coisa, né? O V de T, que é a aceleração dependendo do T, menos o V de T0 sobre T menos T0. Ou seja, é derivado de novo, tá? É derivar duas vezes. Né? Derivando a primeira vez eu tenho a velocidade, derivando a segunda vez eu tenho a aceleração. Tá? Então, nosso caso vai ficar assim, né? A função é raiz cúbica de t. Então, para calcular, sim, no caso ele já deu a função velocidade, né? O item H é que ele dá o espaço, né? Então eu tenho que derivar, achar a função velocidade, depois derivar de novo, achar a aceleração. Tá? Então, eu vou fazer o G, tá? O H segue as mesmas ideias anteriores. Então, vai ficar assim. O G, né? A minha função é... Ele já deu que o V de T é raiz cúbica de T. E ele quer saber a aceleração no tempo 2 segundos. Né? De acordo com o que a gente, né, vem conversando aqui, a aceleração em função do tempo é o limite, com T, no caso aqui é 2, né? É 2 segundos. É o limite quando o T se aproxima de 2 segundos. Velocidade, né? Função velocidade, menos o V de 2 sobre T menos 2. Aí isso daqui vai ficar limite, né? Com T igual indo para 2 segundos. V de T é raiz cúbica de T. Menos. Isso aqui vai dar raiz cúbica de 2 sobre T menos 2. Ok. Aí voltamos para um exemplo semelhante ao da avaliação, né? Que era o que tinha raízes cúbicas. O que a gente pode fazer aí? Né? Podemos fazer uma reparametrização. Tá? E fazendo uma reparametrização, qual seria o melhor T para nos ajudar nesse caso aí?
Tudo bem, então, vou colocar aqui, né, fazendo T igual a K ao cubo, por exemplo. Então, algumas coisas nós sabemos, né? Por exemplo, T vai para 2 segundos, né? K ao cubo também vai para 2 segundos. Significa que o K vai para onde? Né? A primeira coisa que a gente tem que saber, né? No caso aqui, o K vai para raiz cúbica de 2. Ok. Aí a segunda coisa, né? Isso aqui vai ficar... Isso aqui vai ficar assim. Vai ficar o limite de raiz cúbica de K ao cubo menos raiz cúbica de 2 sobre, aí no caso T, né, é K ao cubo menos 2. Isso. E o K está indo para a raiz cúbica de 2. Tudo bem, então esse limite aqui vai ficar, né, limite K indo para a raiz cúbica de 2. Essa parte aqui superior vai para cá, né, menos raiz cúbica de 2 sobre... Tá. Tá, e agora o que a gente faz, né? Tira pela multiplicação. Como assim tirar pela multiplicação? Conjugado. Normalmente os conjugados funcionam quando os expoentes ou índices são ímpares. E no nosso caso aí, a gente tem expoente, ou, desculpe, conjugado, né? Aquela expressão que a gente usa, tradicional. Elas funcionam quando o índice ou o expoente são pares, né? Aí o expoente é ímpar. Bom, a ideia que eu pensei aí foi fazer a divisão, tá? Porque aí eu tenho dois polinômios, eu vou pegar o de baixo e dividir pelo de cima, né? Porque nós sabemos o seguinte, né? Eu tenho, por exemplo, sei lá, suponha que eu tenho essa fração aqui, tá? Eu posso dividir o de baixo pelo de cima, aí o resultado, no caso, vai ficar embaixo, né? Então isso aqui vai dar um sobre K. Então aqui seria a mesma ideia. Eu vou pegar o de baixo e dividir pelo de cima, lembrando que o resultado a gente coloca aqui embaixo. Então vamos fazer essa divisão. Deixa eu pegar aqui mais... É K ao cubo menos 2, aí eu vou dividir por K menos raiz cúbica de 2. Muito bem. Se eu fizer essa divisão, né, isso é possível a gente fazer e eu quero saber quanto é que dá isso.
Como é que qual seria o primeiro termo aqui do quociente? Pega, você está molhado, viu? A quê? O quê? A cozinha está molhada. Inverti. Inverti a divisão, mas eu vou colocar o resultado embaixo, tá? Então, fazendo aqui, né, vai ficar K ao quadrado. Isso, é isso aí, né? É exatamente o que o Cristiano colocou aí. E o Daniel também. É isso mesmo. Então, vai ficar K ao quadrado, né? Quando faz o produto, vai ficar K ao cubo aqui, menos raiz cúbica de K ao quadrado vezes esse termo, né? Raiz cúbica de 2 vezes K ao quadrado. Aí o próximo passo é subtrair. Aqui vai cancelar. Então vai ficar menos com menos aqui mais, né? Então vai ficar raiz cúbica de 2 vezes K ao quadrado menos 2. Aí o próximo, né? Tá faltando, aqui tem dois Ks, né? K vezes K, aqui só tem um, então tá faltando um K. E tá faltando essa raiz aqui. Então vamos escrever aqui, vai ficar raiz cúbica de 2. Fazendo esses produtos, né? Esse aqui com o primeiro vai dar raiz cúbica de 2 vezes K ao quadrado, mais com menos dá menos. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vai dar raiz cúbica do 4 vezes K. Fazendo a diferença, vai ficar menos com menos é mais, né? Então vai ficar raiz cúbica do 4 vezes K menos 2. Aí o próximo, né, eu tenho que gerar esse termo aqui, né, com esse. Então está faltando só esse coeficiente aqui. Então, mais raiz cúbica do 4. Quando eu faço os produtos, né, vai ficar raiz cúbica do 4 vezes K, menos raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2, né, vai dar raiz cúbica de 8, né, que eu estou dizendo essa propriedade aqui, vezes raiz cúbica do 2, né? Isso aqui vai ser a raiz cúbica do produto dos dois elementos de dentro, né? Então, isso aqui vai ser raiz cúbica do 8. E quando a gente fizer essa subtração aqui, esse cara aqui é o mesmo que esse, né? E esse são idênticos. Então, isso aqui dá zero, né? Então, nós achamos a divisão, né? Mas isso aqui é denominador, tá?
Você visualizou até aqui? O Antonioni está aqui. Você visualizou isso aqui? Sim. Aí o que foi que eu fiz? Observe que isso aqui é um polinômio de grau 3, tá? E aqui é um polinômio de grau 1. Outra coisa, se eu trocar o k por raiz cúbica de 2, aqui vai dar 12, ou seja, vai zerar. E aqui vai dar exatamente esse, né? Que também vai zerar. Então significa que esse cara aqui ele zera tanto o numerador como o denominador. O que isso significa? Né? Que nesse caso eu posso dividir um pelo outro. Então eu peguei o polinômio de maior grau e dividi pelo polinômio de menor grau. Como o polinômio de maior grau está embaixo, né, no denominador, depois que eu efetuar a divisão, o resultado a gente coloca embaixo. Tá? Que é tipo assim, eu tenho x ao quadrado, divido por x. Isso aqui a gente sabe que vai dar x sobre 1, né? E se fosse o inverso, né, por exemplo, y dividido por y ao cubo, eu divido de baixo pelo de cima, mas o resultado vai ficar embaixo. Tá? Seria mais ou menos essa a ideia. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo esses dois polinômios. Né? Por que eu estou dividindo? Porque simplificar assim no olho não dá, né? Temos que aplicar um método aqui para haver uma simplificação. Aí é o que eu estou fazendo, né? Eu peguei o polinômio que está... Polinômio do denominador e estou dividindo pelo polinômio do numerador. Né? Aí foi divisão de polinômios, né? A gente... sempre os termos de maior grau, né? Então, por exemplo, por que deu esse cara aqui? Né? Porque esse cara vezes esse, né, dá o primeiro. Sempre é assim, né? E por que deu esse aqui, né? Porque esse cara vezes esse, né, dá exatamente esse daqui, né? Então a gente sempre olha os primeiros termos dos polinômios. Ótimo. Então fiz a divisão, né? Deu isso aqui, o resultado. Aí na hora de aplicar o limite, né, como eu falei, esse resultado vai virar denominador, então isso aqui vai ficar assim. Vai ficar limite, o meu K indo para a raiz cúbica de 2. O numerador vai ficar 1, né, porque foi feita a divisão. E como a divisão é exata, né, então esse cara dividido por esse dá só esse quociente aqui, né, que ele vai ser o denominador. Então vamos escrever K ao quadrado mais raiz cúbica do 2 vezes K mais raiz cúbica do 4. O resto deu zero, é divisível. Né? Ok. Aí agora, se a gente substituir, né, não vai ter nenhum problema. Fazendo a substituição, né, aqui vai ficar 1 sobre aqui a raiz cúbica de 2 ao quadrado, mais aqui também, né, raiz cúbica de 2 ao quadrado, mais aqui já é
raiz cúbica do 2 ao quadrado, né? Que é 4. Então, isso daqui é 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica do 4. Né? Como o que a gente está respondendo é a aceleração, né? Então significa que isso aqui, de fato, é metros por segundo ao quadrado. Né? Porque isso aqui é uma aceleração. Deu para visualizar a ideia? Ok. Ok, então esse exemplo H, tá, eu vou deixar para vocês, tá? A função é mais simples, né? Essas duas aqui, as funções não são tão triviais. E agora vamos ver um tópico que a partir dele a gente não vai mais calcular limites, tá? Então depois desse tópico aí, a operação de limite vai morrer. Posso sim. Você quer em que parte? Logo depois da divisão, é esse aqui mesmo. Que no caso é o quociente, né? O quociente eu substituí aqui no denominador. Tranquilo aí? Não, mas não dá mesmo não. Quer dizer, aqui dá, né? Determinação dá aqui. Aqui dá. Por isso que a gente fez a divisão, tá? Depois da divisão acabou-se. Ah, tá. Sim. Mas quando você jogou do jeito que está aqui na tela, ele já deu o resultado, é isso que você está falando? Ou a calculadora fez a divisão? Isso?
É, a calculadora já tem alguns processos implementados. Sendo que na mão não dá para visualizar, né? Tem determinação que não dá para. Ok, então deixa eu abrir logo o espaço aqui. Então, continuando aqui, né? A função derivada é, como eu falei, né? A gente sempre aplica a definição do limite quando a gente não sabe quem é a derivada, né? Sendo que no estudo das derivadas, né, nos primeiros estudos, que foi que perceberam, né, que era possível encontrar uma lei que determina todas as derivadas em qualquer ponto. Então, você tem uma função, eu consigo outra função que vai me dar as derivadas dessa primeira função. E com isso, eu não preciso calcular mais limite, tá? É só aplicação direta. Então, esse último contato que a gente vai ter com o limite é agora, tá? Depois disso, né, repito, a gente não vai mais precisar fazer isso, tá? Então vamos dar uma lida aqui na, na ideia da função derivada. Então vamos pegar aqui uma f, uma função, né, que é definida no intervalo aberto, e o meu contradomínio são os reais. Então a função derivada de f em x é dado por isso daqui, né? Então, é que nem aquela ideia de função contínua. Uma função contínua é dita contínua quando ela é contínua em todos os pontos, né? Então a gente viu a derivada pontual, né? Ponto a ponto. Agora a gente vai ver uma lei geral, né? Então ela me dá um limite um pouco diferente, tá? Porque ele não tem mais o x0. Então deixa eu exibir o porquê que é isso daqui, né? Então, isso tem um pouco de correlação do que eu mostrei pela manhã, né? Aquela história do H. Então, a ideia é a seguinte, né? Num ponto, né? A gente viu de manhã que a derivada num ponto a derivada da função em um ponto, ela é o limite quando x está indo para um ponto, para esse ponto, né? Aí, no caso, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Aí também no período da manhã, né, a gente também fez isso, né? Reparametrizamos isso daqui. Então eu chamei de H, mas na definição como é delta, isso aqui é delta x, né? Então delta x é igual a x menos x0. E isso aqui significa se o limite não existir, né? Assim como tem função que é contínua, exceto no ponto, tem função que não tem derivada num ponto. Então, a primeira coisa, né, para ter derivada em pontos, a primeira coisa que ele faz para evitar isso é considerar o intervalo aberto. Se ele considera no fechado, nas bordas não tem como ter derivada. Já já eu comento o porquê disso, tá? Mas primeiro deixa eu fazer aqui os comentários. Então, se ΔX é isso daqui, significa que x é ΔX mais x0. Aí, substituindo aqui na nossa lei, né? Antes de mais nada, se meu x está indo para x0, né?
significa que essa diferença aqui está indo para zero, né? Que é justamente o meu ΔX. Então, eu posso reescrever essa definição de derivada assim, né? Derivada de f no mesmo ponto, em x0, em relação a x, vai ser o limite, com ΔX indo para zero. Aí, no lugar de x, agora eu vou escrever isso aqui, né? Então vai ficar o f de x0 mais ΔX, menos o f de x0 sobre ΔX. Bom, isso aí ainda é num ponto, tá? Sendo que aí agora suponha que eu quero em qualquer ponto, né? Então, derivar f agora em relação a x, né? Ou seja, no lugar de x0 é x. E aqui nesse ΔX, por mais que ele tenha x, mas ele virou uma nova variável, né? Então, significa que isso aqui é a mesma coisa disso, né? ΔX indo para zero. Aqui vai ser, não é mais num ponto específico, né? Em qualquer um, mais ΔX, menos o f de x sobre ΔX. Ok, então, essa aqui é pontual, né? Estou definido aqui em um ponto, x0 específico, isso aqui é para qualquer ponto, né? Então, a diferença é que deixou de ser em um ponto específico para qualquer. E está aí a definição da função derivada, né? Essa daqui já não é a derivada no ponto. Aqui já é uma função, né? Que para qualquer ponto eu vou saber quem é a sua derivada. Aí tem os casos, né? A gente já viu na primeira parte, né? Na primeira etapa dessa disciplina, que tem algumas funções elementares, né? A função monomial, né? Que a combinação delas gera polinômios, a função exponencial, a função seno e a função cosseno. Muito bem, então eu vou fazer, né, vou mostrar que a derivada dessa função é essa, depois eu vou mostrar essa, tá? No caso, aqui eu já estou dizendo o que vai dar, né? Se a minha função for um monômio, a minha derivada vai continuar sendo um monômio, mas a lei vai ser um pouquinho diferente. Se minha função for exponencial, a sua derivada vai ser essa, né? E se minha função for seno, a derivada é o cosseno. Se minha função for o cosseno, sua derivada é menos seno, tá? Lembre-se que uma das representações de derivada é essa linha aqui. Então, eu vou fazer, como eu falei, né? Vou fazer essa e essa, tá? Essas duas eu deixo vocês pensando e depois eu mostro a vocês como que se chega nessas derivadas. Então, vamos à primeira derivada aqui, que é da função monomial, né? Então, vamos pegar aqui. Então, a gente vai usar essa definição, né? Primeiro caso que a gente vai pegar, deixa eu ver se aqui eu nomeei de I, é a função com a seguinte lei, né? X elevado a n, onde n é natural e x é real. Sim, antes de começar por que se eu definir a minha derivada no intervalo fechado, né? Então, imagine aqui, eu tenho uma curva, aqui qualquer, e ela está definida aqui no fechado, tá? No intervalo fechado. Vou botar aqui fechado. Qual é o problema de derivar isso aqui?
chamar esse ponto aqui de x1. Ele é o último ponto do meu intervalo. Tá? Se eu quiser derivar a minha função f nesse ponto aqui, significa que isso aqui vai ser o limite, né? Quando x se aproximar de x1. Então, o problema dos fechados é em relação a isso daqui. Quando eu escrevo isso, eu estou considerando limites laterais. Porém, como esse intervalo é fechado, eu só tenho vizinhança aqui, ó, à esquerda. E, como não tem vizinhança à direita, né? Então, esse limite não existe, tá? Se o limite não existe, então também não existe derivada. Então, para ter derivada, né, eu preciso de pontos que eu tenho vizinhança, dos dois lados. Se meu conjunto é aberto, aí eu não tenho esse problema, tá? Se meu conjunto aqui é aberto, né, se eu for um intervalo aberto, vou fazer assim, né, para não ficar o desenho mal interpretado. Então, imagina que o intervalo aberto, a minha derivada está definida nesse intervalo. Né? Bom, se eu perguntar quem é o último cara aqui, não tem, né? Então, significa que qualquer ponto que eu pegar aqui, eu consigo vizinhança. Então, essa é a característica dos abertos, então tem limite. Né? Por isso que o texto, nosso texto, né, e o resto do curso, né, que for fazer alusão a derivadas, ou a integrais, ou a limites, de forma geral, vão definir em abertos. Né? Vão definir intervalos abertos que todo mundo consegue derivar em todos os pontos. Ok, então vamos voltar aqui. Né? Suponha que minha lei é x elevado a n. Aí eu quero saber quem é a sua... No caso, eu vou mostrar que é a derivada disso daqui. Né? Muito bem, então vamos lá. Tá aqui a nossa lei. Está aqui a definição de derivada de forma geral. Né? Então eu quero definir a função derivada, né? Desse caso aqui. Então vai ficar assim. Vou escrever assim, então não tem problema. Tá? Derivada de f, no caso a função derivada, vai ser esse limite aqui. Tá? Aí eu posso escrever Δx ou h, tanto faz. Tá? Então eu vou escrever h no lugar de Δx. Então isso aqui vai ficar o f de x mais h menos f de x sobre h. Então, quem é a nossa lei, né? Se o f de x é x elevado a n, quem é o f de x mais h? Todo mundo entendeu a minha pergunta? Muito bem. A pergunta foi a seguinte. Minha função é f de x igual a x elevado a n. Pergunta, quem é o f de x mais h? Então, o f de x mais h, nesse item, vai ser x mais h elevado a n. Tá? Que é isso que minha função faz. Qualquer objeto que eu colocar aqui, ele eleva a n. Como o meu objeto é x mais h, então ele vai fazer x mais h elevado a n. Então essa primeira parcela vai ficar assim. X mais h elevado a n. Menos. Aí o f de x é a própria lei, né? X elevado a n. Isso aqui sobre h.
Ok. Próximo passo é como é que eu desenvolvo isso daqui. Tem alguém aqui que pagou análise combinatória comigo? Muito bem. Exato. Eu já ia comentar isso. O que a Cleiane colocou aí é se meu N fosse 2, né? No caso, esse desenvolvimento aí, isso aí que eu marquei em verde, a gente desenvolve isso aí pelo binômio de Newton. Ok, mas tá, se a gente ignorar, nesse caso aí da tela, se eu ignorar o H, se eu simplesmente não posso apagá-lo. Porque se eu apagá-lo, é como se eu estivesse cancelando e estivesse dando um. Né? Se eu desconsiderar o H aí, nesse caso aí, o numerador vai para zero e o denominador também. Então, bom, a ideia é desenvolver o binômio de Newton, né? Vocês lembram o desenvolvimento do binômio de Newton? É um somatório, exatamente. Então, vamos aqui escrever lentamente. O binômio de Newton, o desenvolvimento dele funciona da seguinte maneira. Então, isso aqui vai ficar limite h indo para zero. Então, aqui vai ficar a combinação de n 0 a 0. Né? Isso aqui vai me gerar os coeficientes. Aí eu vou escrever os termos aqui do binômio, né? X e H. Esse X é a diferença, tá? N menos 0 dá N. E H é elevado a zero. Aí vai gerando os demais, né? O próximo vai ser N1 a 1 vezes X elevado a N menos 1 vezes H elevado a zero. E por aí vai, né? Você vai gerando essas parcelas até a última, que é N, né? Começa do N0, N1, termina no NN, né? Vezes X elevado a N menos N vai dar zero, e o H elevado a N. Então, esse aqui, isso que eu fiz é o desenvolvimento aqui do binômio, né? Desse binômio de Newton aqui. Vai dar isso aqui. Menos x elevado a n, né? Aí tudo isso, né? Aqui, coordenação é complicado, né? Mas foi mais ou menos sobre H. Então, todo mundo visualizou isso. Tem alguém que não lembra desse desenvolvimento do binômio de Newton? Mas você pagou análise combinatória? Não. Ah, tá. É. Essa RPM é aquela disciplina que era de 300 mil horas, 180 horas,
Se essa disciplina existisse, eu lembro, quer dizer, já me comentaram isso. Meu contrato é de 180 horas, né? Significa que se essa disciplina existisse, podia ser que colocasse essa para mim. Não, diga aí. Seria encontro todos os dias, manhã fechado e noite fechado, sei lá, algo assim. Mas não é só vocês que não estariam vivos, eu também não estaria. Né? Muito bem. Aí, não sei se vocês lembram, tá? Cada termo desse aqui, a expressão que gera ele é do é a mesma expressão da combinação, né? Então significa que se eu tenho n k k, né? Isso aqui é n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Professor, quer dizer que a gente vai fazer um por um aqui? Não, a gente vai fazer só os que nos interessam, tá? Então, perceba que aqui eu nem escrevi muitos, tá? Então, aqui a ideia vai ficar assim. Isso aqui vai ser o limite do h indo para zero. Aí esse aqui, se eu fizer esse desenvolvimento, eu já vou logo direto, né? Vai ficar n fatorial aqui, 0 fatorial e n fatorial, né? Que o de baixo é zero, né? E no caso aqui vai ficar zero aqui, zero aqui. Então isso aqui vai dar 1, né? Vai ficar idêntico o numerador e denominador, isso aqui vai dar 1. Vou botar 1 sobre h aqui, tá? Esse h que é denominador, vou botar ele aqui na frente. Que aí facilita a nossa vida. Então isso aqui vai ficar 1 vezes x elevado a n. H elevado a zero é 1, né? Então vai ficar isso daqui. Mas, se a gente desenvolver esse, vai dar n, tá? Deixa eu só mostrar aqui. O n 1 a 1, o n 1 a 1 vai ser n fatorial. Aqui vai ser 1 fatorial, n menos 1 fatorial. Aí eu sei que n eu posso escrever assim, n vezes n menos 1 fatorial, né? Porque esse produto aqui vai até 1, significa que eu posso parar onde eu quiser. Então, n menos 1 fatorial embaixo, né? Quando eu cancelar isso aqui vai dar n. Então, esse aqui, né? A gente desenvolveu aqui, vai dar n vezes x elevado a n menos 1. E aqui h elevado a 1. Tá? Aqui eu botei 0, mas na verdade é 1. Aqui é 1. Ok. Aí se eu desenvolver o próximo, deixa eu ver aqui rapidinho. Fazer aqui bem rápido, só para ver como é que vai ficar o próximo. Então, mais n2a2 é n fatorial, 2 fatorial e menos 2 fatorial. Então, isso aqui vai dar n menos 1, n menos 2. Isso aqui vai dar 2 fatorial, n menos 2. Cancela, no caso, vai dar esse produto aí. Então, rapaz. Muito bem, né? O outro eu não preciso nem desenvolver. Eu desenvolvi, não, nem era necessário. Deixa eu escrever.
próximo é N2A2, x elevado a N menos 2, vezes H ao quadrado. E isso vai até o último, né? O último, esse aqui também dá 1, né? No triângulo de Pascal, que é gerado por esses termos, cada linha começa com 1 e termina com 1. Então, x elevado a 0 é 1, então isso aqui vai terminar com h elevado a n. Ok. Aí é o seguinte, o meu h está dividindo todo mundo aqui. Ah, desculpa, faltou só um termo. Faltou esse aqui, ó. Menos x elevado a n. Muito bem. Aí o que a gente observa aqui, né? Que esse cara aqui eu posso cancelar com esse, né? Que são idênticos. Esse h eu vou dividir todo mundo. Então o que isso significa, né? Que esse aqui vai cancelar com esse h, mas os demais não vão cancelar, tá? Porque os demais, esse aqui é h elevado a 1, o próximo é h elevado a 2, o próximo depois desse é h elevado a 3, até o h elevado a n. Então, quando eu cancelar o h de cada um, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar o limite, h indo para zero, de n x menos 1, né? Aí eu cancelo os h's, mais o próximo vai ficar N2A2, x elevado a n menos 2, vezes 1h só, né, que aqui vai cancelar um deles. E até o último, né, o último vai ser h n menos 1. Então, como o meu h está indo para zero, né, então essa parcela está indo para zero, a próxima está indo para zero também, até a última. Ou seja, todo mundo aqui vai zerar. E n e x são constantes em relação a h, né, porque não tem mais a variável h aqui. Então, significa que meu limite vai dar n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Que no caso é o que está escrito aqui. Tá? A minha derivada vai ser essa daqui. Que foi o que deu lá no nosso limite. Tá? O que isso significa? Toda vez que aparecer um monômio, eu posso fazer essa substituição simples sem fazer o limite. Tá? É a mesma coisa que vai acontecer com essas. Né? Se for exponencial, isso aqui vai ser a sua derivada. E se for seno, né, que eu também disse que ia fazer esse, aí vai dar cosseno. Muito bem, então vamos ver aqui o próximo caso. Né? Esse caso aí ficou tranquilo para todo mundo? Aqui? Ah. Aqui, quando as pessoas não piram, são os cachorros. Né?
Não, é menos 1. É H menos 1. Deixa eu escrever de novo aqui. Dessa linha para essa, eu só fiz dividir por H. Então, essa parcela cancelou com a última, né? No caso, foi essas duas aqui. No caso, essa com essa. Se cancelaram. Todas as outras que sobraram tem H. Ó. Aí eu dividi tudo por H, né? Aqui sumiu H. E nas demais não some o H, né? Diminui uma unidade. Ó. Aqui são 2 Hs. Dividindo fica só um. Aí o próximo vai ter H ao cubo. Quando eu dividir fica H ao quadrado. Quando chegar nesse último H elevado a N, né? Dividido aqui por H, vai dar H elevado a N menos 1. Aí quando eu faço H indo para zero, né? Então isso aqui vai zerar todo mundo, vai ficar só essa expressão aqui. Muito bem. Então, vamos agora considerar o caso em que deixa eu ver se o nome é diferente. Não, todos eu chamei de F mesmo. Então agora eu vou pegar o caso em que eu tenho f de x igual a seno de x. Aí derivando a minha função, isso aqui vai ser limite h indo para zero de seno de x mais h, né? Já é o f do x mais h aqui, né? O meu f do x mais h, menos o f do x, que é seno, sobre h. Sobre h. Ok. Aí essa expressão aqui, né? Se a gente for desenvolver, como é que ela fica? Né, o seno da soma. Eu acho que pela manhã a gente comentou um exemplo que usava isso. Não sei se vocês lembram disso. O seno vai ficar assim. É o seno de x vezes seno de h, ou desculpe, vezes cosseno de h, menos seno de h, vezes cosseno de x, menos seno de x, sobre h. Tem espaço. Aí, aquela velha história, né? Eu acho que era tão parecido com essa que a gente fez de manhã. Esses dois aqui, né? Se aplicar o teorema, né? Quando h vai para zero, esses dois aqui vão para 1. Tá? Então isso aqui vai ficar assim. Vou fazer aqui um pouquinho aqui em cima. Peraí, mais. Mais, é verdade. Obrigado. Menos é o cosseno. O cosseno que inverte. Então aqui vai ficar limite. Colocando aqui o seno em evidência, né? Que no caso ficaria separado em dois limites. Aí ficaria cosseno de h menos 1 sobre h
H indo para zero. E esse aqui, né, já estava indo para 1. No caso, o que eu fiz aqui em cima foi juntar essa expressão aqui com essa. E essa daqui foi para 1. Essa aqui foi para 1. Então vai ficar mais cosseno de x. Mais limite de cosseno de x. Quando h vai para zero. Né? Foi o que sobrou aqui. Isso. É isso mesmo. Ok, então esse limite aqui a gente vai inserir os conjugados. Então vai ficar seno de x vezes cosseno de h menos 1 vezes cosseno de h mais 1 sobre h vezes cosseno de h mais 1 mais esse limite aqui da cosseno, né? Cosseno de x. Fazendo esse produto aqui, a gente vai chegar aqui esse limite, vai dar seno de x vezes cosseno ao quadrado de h menos 1 sobre h vezes cosseno mais 1. Quadrado não. Muito bem. Então, essa expressão aqui é menos o seno ao quadrado, né? Então, deixa eu colocar, acho que tem mais espaço aqui em cima. Então, vai ficar meio bagunçado, mas vou puxar aqui para cima. Então vai ficar, deixa eu ver como é que vai ficar. Vai ficar limite. Seno de x vezes o menos seno ao quadrado de x. Não, dh, dh dh sobre 1 mais cosseno de h vezes h mais cosseno de x. É aquela velha história, né? Vou adicionar aqui o quadrado desde que eu insira o h aqui no numerador. Então, eu vou inserir ele. Quando eu fizer isso, vai ficar h aqui. Então, aplicando o teorema, né? Essa expressão aqui com essa vai para 1. Essa expressão aqui, cosseno de 0 é 1, né? Então isso aqui está indo para 2. Seno de 0 é 0, né? Então isso aqui está indo para 0. Ah, não. Aqui é seno de x, tá? Então vai para o próprio seno de x.
que é constante, está entre menos 0 e 1. Né? Então, esse pedaço aqui está entre 0 e 1, menos 1 e 1, quer dizer. E esse carinha aqui está indo para 0. Né? Ou seja, não vai dar indeterminação, né? Não vai dar indeterminação. Né? Lembrando que esses dois estão indo para 1. Numerador é uma constante aqui. Denominador, isso aqui vai sumir, né? Vai para 1. E esse cara vai para 2. E só o numerador está indo para 0. O que significa? Essa expressão inteira está indo para 0. Então, vai dar o cosseno de x. Tá? Então, o que foi que a gente fez? Derivou o seno, né? E a derivada do seno do cosseno. Que é o que tem aqui na nossa expressão. Tá? Ok. Então, pelo tempo, tá? Eu vou encerrar aqui, vou ficar por aqui hoje. Na próxima aula, no caso amanhã, a gente vai ver uns exemplos aqui. Tem esse teorema que relaciona continuidade e derivada e algumas regras, né? Porque depois das regras, aí a gente vai poder fazer o que quiser. Tá? Mas até então, a gente está construindo ainda as regras lentamente. A primeira construção é, dadas elementares, quem são os seus derivados. Segunda coisa que a gente vai fazer, quem são as derivadas de funções que são mistura de operações, né? Depois que a gente souber disso, aí acabou-se, né? Aí é só aplicar. Muito bem, então, quem não tem dúvida, está liberado, tá? Obrigado pela presença.